Glória a Deus, igreja. Você pode bater a mão no seu peito e dizer: espera aí, vamos aplaudir daqui a pouco. Bata a mão no seu peito e diga: Deus já preparou uma posição para mim no ano de 2023. E diga: é uma posição de honra em nome de Jesus. Amém? Agora sim, aplauda ao Senhor. Diga: eu creio, eu recebo. Glória a Deus. Quem trouxe a palavra do Senhor? Amém. Quem ama a palavra do Senhor? Abre a sua Bíblia comigo, livro de Atos, ou ligue a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 1, versículo 20. E eu quero trazer ao seu coração uma palavra bem específica que o Espírito Santo me trouxe sobre o ano do posicionamento, e é bem específica. Quando essa palavra foi liberada sobre nós, o Espírito Santo falou ao meu coração um nome. E esse nome é Matias. Eu falei: Senhor, Matias. Consultei nosso mestre Márcio Ramos para ver se Matias estava na Bíblia. Está na Bíblia. E confesso que eu tive que ir há 9 anos atrás para ver o único estudo bíblico que eu fiz sobre esse cidadão. Mas Deus falou muito ao meu coração. Eu tenho certeza que algo da parte do Senhor essa noite vai se apegar sobre a sua vida. Deus vai confiar projetos preciosos nas suas mãos. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 20. A palavra de Deus, ela declara: porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, não haja nela quem habite, tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, que um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentando 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Até aí, querido, coloque sua mão sobre a sua Bíblia. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, essa noite nós nos alegramos com as boas novas do seu Evangelho. Cremos, Senhor, que a obra que o Senhor começou no último domingo, amanhã, Deus, dia 18, estará consumada sobre nós, e entraremos por essas portas com a certeza que o melhor ano das nossas vidas já está preparado em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Matias foi um homem que viveu isso. Havia uma promessa sobre o ministério apostólico de Jesus, que um dos lugares ficaria deserto, desocupado, mas que o Deus Todo-Poderoso já havia preparado um homem para se assentar naquela mesa. E eu sei que o Espírito Santo fala com pessoas essa noite, pessoas que receberam projetos de Deus, mas talvez você pense: poxa, mas o lugar está ocupado. Assim como um dia o povo de Israel chegou até a terra da promessa, e quando chegou na terra da promessa, a terra estava ocupada por gigantes, por homens de guerra. Mas o máximo que aqueles gigantes estavam fazendo era preparar a terra, era cultivar a terra, para que o povo de Deus tomasse posse. E dessa mesma forma, querido, eu quero declarar sobre cada um de vocês essa noite: há pessoas nesse momento que estão ocupando lugares que pertencem a você. Há pessoas nesse momento que estão trabalhando em lugares e Deus vai te colocar naquele lugar. Há pessoas nesse momento, talvez adquirindo algo, recebendo algo,
comprando algo, mas esse bem, esse território, essa casa, esse carro vai parar na sua vida, vai parar nas suas mãos no ano de 2023. Matias tinha uma promessa. Essa promessa era de uma posição, e essa posição estava ocupada, e eu quero falar sobre isso. Sobre esse processo através do qual nós recebemos a promessa do favor de Deus. E o processo através do qual Deus vai nos colocar lá, no lugar do cumprimento dessa promessa. Promessa difícil sobre Matias. A cadeira estava vaga, mas o critério para ocupar aquela cadeira do 12º apóstolo é que aquele lugar teria que ser preenchido por um homem que tivesse acompanhado o Senhor Jesus Cristo desde o início, desde o batismo de João Batista para com Cristo, até o momento em que Cristo foi elevado aos céus. De fato, haviam muitos discípulos de Cristo, centenas, talvez milhares, mas como critério era estreito, e Deus tem para nós uma porta estreita, é para passar você só. Entre todos aqueles discípulos, apenas 2 se qualificaram. E entre aqueles 2, Matias foi escolhido, em primeiro lugar, porque eu encontro em Matias algo que acelera muitos processos na vida de um cristão, algo que nos coloca em posição de honra, que se chama humildade. Diga humildade. Bate a mão no seu coração e diga: Deus, me dê um coração humilde. Jesus declara: a minha vida pode ser tranquila. O fardo não precisa ser tão pesado. Mas ele declara o porquê. Porque eu sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade aceleram muitos processos diante do Deus Todo-Poderoso. Se você leu comigo esse texto, você leu comigo as 2 vezes em que o nome de Matias é mencionado nas Escrituras. Embora ele estivesse com Cristo do início ao final do ministério de Cristo, o nome desse cidadão é mencionado 2 vezes. Mas o texto é claro, ele estava lá no início. E ele estava no final do ministério de Cristo. Quer dizer que lá em Marcos, capítulo 3, versículo 13, que declara: subiu Jesus ao monte e chamou para si aos que ele quis. E os que ele quis vieram até ele. Jesus sobe no monte, ele ora 12 horas, uma noite inteira em oração. Ele ora 12 horas, ele desce do monte, ele escolhe 12 homens. Quando ele desce do monte, Matias estava ali. E Matias ouve a Jesus chamar: Pedro, presente, venha, Pedro. Judas, presente. Judas de novo, era o outro Judas, venha. Tiago, presente. João, presente. Jesus chama 12 homens. E a Bíblia não declara que ele esquece. A Bíblia diz que ele chama quem ele quis. Então ele não quis Matias naquele momento. Não foi esquecimento. Matias foi negligenciado por Cristo. O texto de Marcos 3 prossegue e diz que Jesus nomeou 12 homens para que estivessem com ele e pregassem o evangelho. Jesus não quis que Matias pregasse. Mas Matias não vai embora, Matias fica ali firme. Matias andava com Jesus, e se alguém dissesse: me pregue as boas novas, não, Jesus não quis que eu pregasse, não.
Mas eu vou chamar Pedro, porque Pedro é da equipe de pregação. E o mesmo texto de Marcos 3 diz que Jesus delegou para aqueles 12 homens o poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Mas Jesus não quis entregar aquilo para Matias. Mas Matias não vai embora, ele fica ali. E quando alguém trazia o enfermo, Matias se anda com Jesus, ore pelo enfermo. Ele diz, rapaz, Jesus não quis me dar poder para curar o enfermo. Mas Tiago, vem cá. Matias não tinha poder para ressuscitar o morto. Mas ele estava ali, talvez segurando o defunto, para que o apóstolo orasse. Talvez colocando as cadeiras para que o povo fosse ministrado. Talvez trazendo o enfermo carregado para que um apóstolo orasse por aquele enfermo. Mas somente uma pessoa de coração humilde aceitaria o fato de que alguém recebeu algo que ele queria. Humildade é isso. É quando você está disposto a aplaudir não só a vitória de alguém, mas a vitória que alguém recebeu, mas você queria muito aquilo. Você não foi ungido, mas alguém foi ungido no seu lugar. Alguém comprou o carro que você queria, alguém foi promovido antes de você. Alguém orou e passou naquele concurso. Mulheres, não olhem para o lado, mas é se alegrar por aquela irmã da igreja que emagreceu mais do que você. Você jejuou esse tempo todo e engordou ainda, inexplicável. E você olha para a irmã do lado, ela está ali fininha, poderosa. Humildade é você aplaudir a vitória daqueles que estão ao seu redor. Matias foi negligenciado por Cristo e permaneceu fiel ao chamado de Cristo. A Bíblia nos promete uma vitória, mas é para aquele que não desiste, querido. Todos nós somos feridos na nossa caminhada, sim ou não? Mas nós não temos o direito de permanecer feridos. Levanta e anda. Encontre em Cristo o lugar da cura, o lugar do recomeço. Aquele que desperta sonhos. Aquele que nos permite admirar a alegria daqueles que estão ao nosso redor e dizer, olha, não chegou a minha vez, mas se Deus fez por ele, a minha vez vai chegar. Esse é o poder dos testemunhos que nós temos ouvido todos os dias. Para muitos é, poxa, aconteceu na vida dele, não na minha. Mas para outros é uau. Deus mudou a história dessa família em 2022, mas 2023 chegou a minha vez. 2023 é eu que vou estar aqui nesse telão. 2023 eu estarei posicionado para receber algo grande do Senhor. Mas aprenda a aplaudir os testemunhos daqueles que estão ao seu redor. Olha para alguém do seu lado e diga, eu quero aplaudir o seu testemunho. Olha para o outro lado e diz, eu quero aplaudir o seu testemunho também. A humildade prepara o caminho para que a bênção do Senhor nos alcance. Talvez alguns aqui, ao ir para Florianópolis, sempre que eu venho para cá e volto, eu passo em Governador Celso Ramos, tem um condomínio muito bonito, na margem da 101. Mas ele não é um condomínio qualquer, ele é um condomínio de casas de luxo e dentro tem uma pista de avião. Alguém já viu? É bonito. Às vezes a gente quer um apartamento e pergunta se tem garagem. Lá você chega lá e diz, tem hangar? Você chega de jatinho. Mas sabe o que acontece? A gente sempre está ali, porque o lugar onde nós fazemos o encontro com Deus é do lado desse condomínio, e esse condomínio ele está embargado há algum tempo, mas não é o condomínio que está embargado, é a pista de avião. Porque quando realizaram o projeto daquele condomínio e colocaram aquela pista, eles não pensaram que hoje existem jatos particulares enormes.
aeronaves grandes, que não pousam em uma pista, que pousam monomotor. Jatos com grandes turbinas, que se não for o asfalto correto e o concreto correto, derrete, afunda. Jatos que não pousam em uma pista curta. Então, quando foram fiscalizar lá, embargaram nessa pista. Desse jeito, não dá. Não vai comportar hoje a tecnologia dos jatos. Não pensaram no projeto. Deixa eu te dizer algo, Deus não está preparando uma posição para você. Ele já tem uma posição para você no próximo ano. Deus já tem a bênção que você precisa. Deus não está preparando a bênção, Deus está preparando você. E aqui fica um conselho da parte do Senhor, querido. Comece a preparar a pista de pouso, porque a bênção do Senhor vai te alcançar. Comece a preparar a pista de pouso, porque cada projeto que Deus tem colocado nas suas mãos no ano de 2023 vai se cumprir. Aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Eu vou me posicionar. Matias se preparou para sentar naquela mesa. Se Matias tinha humildade, Matias tinha também identidade. Diga: eu tenho uma identidade. Mas você não é o que diz a sua carteira de identidade. Você não é o que diz a sua carteira de trabalho. Você não é o que as pessoas dizem de você. Tampouco você é o que você pensa de você. Você é o que Deus diz ao seu respeito. E aquele que foi chamado para ser Matias, não pode ser Tiago. Aquele que foi chamado para ser Matias, ele não pode querer ser João. Tampouco pode desejar ser Pedro. Você leu comigo as 2 vezes que a Bíblia fala sobre Matias. Mas a mesma Bíblia fala 147 vezes sobre Pedro. A mesma Bíblia fala 1043 vezes sobre Jesus. Mas Matias, ele não inveja. Ele não se faz de vítima. Ele não deseja ser aquilo que Deus não o chamou para ser. Matias, ele é Matias. Quantas igrejas Matias abriu? Eu te ajudo, nenhuma. Quantos mortos Matias ressuscitou? Alguém? Nenhum. Quantos enfermos ele curou? Nenhum. Quantos livros da Bíblia Matias escreveu? Nenhum. Se Matias ficasse se comparando com os outros apóstolos, ele nunca teria crescido. Ele nunca teria alcançado aquele lugar. Romanos 12:3 diz: porque pela graça que me é dada, eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense de si mesmo com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A gente erra quando a gente quer algo só porque o outro tem. Aí a gente gosta da palavra e diz: eu quero ser pastor. Mas a gente gosta do carro do dono da construtora, eu quero construir. Mas a gente gosta do youtuber que viaja o mundo inteiro, você é youtuber. E nós deixamos de ser quem Deus nos preparou para ser. Como pastor, às vezes eu escuto coisas como: nossa igreja não dá, porque só eu faço o que eu faço. Alguém já escutou isso? Eu não aguento mais, nessa igreja só eu faço isso. Eu sempre digo para a pessoa: e tu acha ruim? Porque se só você faz o que você faz,
Você é muito útil para essa igreja. Agora, se 50 pessoas fazem o que você faz, você fica um mês em casa dormindo, ninguém lembra de você. Você é substituído em 5 segundos. Se a gente fizer uma pesquisa aqui na igreja, agora, que personagem bíblico você quer ser? A gente não precisa fazer, porque eu vou dizer quem vai ganhar. Davi, 90%. Todo mundo quer ser Davi, por quê? Porque Davi derrubou o gigante. Então toda vez que a gente tem um gigante para enfrentar, eu quero ser Davi, eu quero a força de Davi. Eu vou dizer, talvez, em segundo lugar ali, veja Moisés, abriu o mar, pastoreou sozinho 2,5 milhões de pessoas. Aquele crente bem evangelista mesmo, eu quero ser Paulo, maior evangelista de todos os tempos. Eu quero ser João, eu quero ser Tiago. Mas nessa pesquisa, quantos iam dizer Matias? Eu respondo, ninguém. Mas deixa eu te dizer algo, querido. A fila para ser Davi está muito grande já. Já está muito disputado esse negócio. A fila para ser Moisés também. A fila para ser Paulo também. Mas eu sempre tenho espaço para o Matias. Talvez você diga assim, poxa, mas que grande obra Matias fez. Eu vou dizer que obra é essa, e vou dizer que isso deveria estar no seu projeto de vida. Matias fez a maravilhosa obra de estar presente. Matias esteve presente do início do ministério de Jesus ao final. Sabe o que acontece? Tem muito homem e mulher de Deus que quer derrubar gigante, mas passa o mês inteiro sem aparecer na igreja. Tem muito homem e mulher que quer abrir o mar. E você diz, vamos para o GR. Ah, não dá, GR não. GR é complicado. Tem muito homem e mulher que quer evangelizar as nações. Mas quando é para trazer o vizinho da igreja, fica com vergonha. – 2023 é o ano do posicionamento, querido. Em cada uma dessas áreas, família, eu estarei presente. Uma geração de mulheres viúvas de marido vivo. É isso. Crianças que são órfãos de pais vivos. Porque querem grandes coisas, nunca estão presentes. Uma geração de grandes pregadores, pastores, apóstolos, líderes, que nunca estão presentes na visão da igreja. Que não fizeram ainda uma escola de princípios. Que não se batizaram. Que tem dificuldade em fazer o projeto de vida. Não há projeto maior para o seu próximo ano do que estar presente. Eu preciso do milagre lá no meu trabalho. Esteja presente, querido. E quando eu digo presente, é corpo, alma e espírito. Porque não adianta você estar no seu trabalho, pensando no seu filho, você está com o seu filho, pensando nos boletos, você vai na lotérica pagar o boleto, pensando se o feijão ficou no fogo, aí você está cozinhando, pensando se deu comida para o cachorro. Então nós estamos em muitos lugares. E não estamos presentes em nenhum destes lugares. Deus tinha uma posição no ministério de Cristo. Mas era uma posição a ser entregue para aquele que estava presente. Deus abençoa quem está presente. Levante suas mãos ao céu e diga: Deus abençoa quem está presente. Levante sua mão de novo e diga: Deus fala com quem está presente. Aplauda ao Senhor. Bate a mão no seu coração e diga: o maior posicionamento do ano de 2023 é estar presente. Eu encerro com isso. Matias alcançou aquela posição porque ele tinha um
propósito. Ele tinha um propósito. Vim de Florianópolis até aqui só para te dizer, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo grande para você. Não é a coisa mais comum que a gente ouve na igreja? Alguém já ouviu isso? Qualquer mover profético que tem, o profeta já chega para alguém, aponta o dedo e diz, Deus tem algo grande para você. Mas eu vejo pessoas que dizem, poxa, mas o algo grande nunca chega. Às vezes o que é algo grande para você, não é algo grande para Deus. Talvez você esteja pensando, Deus tem algo grande para mim, aluga o Maracanã que eu vou fazer uma cruzada. Mas talvez algo grande seja honrar o seu pai e a sua mãe. Talvez algo grande para Deus seja você fazer uma visita. Seja você fazer uma oração por alguém. Seja você atuar intensamente no ministério social. Talvez algo grande para Deus seja você fazer um voto de 7 quintas-feiras. Talvez algo grande para Deus seja você diante do altar, recebendo uma instrução do Deus Todo-Poderoso. Quantas promessas Matias recebeu? Eu respondo, nenhuma. Quantas vezes Jesus olhou para ele e disse, Matias, eu estou arrepiado, porque eu vejo você assentado com os meus apóstolos. Nunca Jesus dirigiu a palavra para ele. Nunca nenhum profeta olhou para ele, revelou o CPF, o endereço e disse que ele estaria naquela mesa. Nunca aconteceu. Nunca ninguém disse que Matias era especial. Mas não era o profeta que tinha um propósito para ele. Era Deus que tinha. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Deus tem coisas para você no ano de 2023 que só estão na agenda de Deus. Por isso o projeto de vida não é pedido de oração. Porque talvez você coloque algo ali, mas isso vai estar na sua agenda. Tão poucas vezes você tem que ficar esperando algo, alguém tem que me dizer o que eu tenho que fazer no próximo ano. Quem tem que te dizer aonde você vai estar no próximo ano é Deus. Matias tinha um propósito, ele estava na agenda de Deus.